Oi, gente, tudo bem? Eu espero que todos tenham tido uma ótima semana. Sim, com certeza. Com muito estudo, muito trabalho e todo mundo com saúde. Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nota que essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse vídeo, porque Pois eu tive é. uma crise de riso. É, isso mesmo. No meio do primeiro. Porque em vez da minha mãe falar Salomão, ela falou Salimão. E por aí um deu motivo eu achei de muito riso engraçado. nela. Pois é, então vamos Mas de novo. enfim, essa é a segunda vez que a Vamos gente de tá novo, gravando que vai o sair vídeo. melhor. É só Vamos você lá. não falar Salimão. Salomão, vamos lá. Bom, continuando, né? Bom, a gente vai continuar agora a nossa cronologia do Antigo Testamento, né? Que semana passada a gente falou de Moisés. E eu espero que vocês lembrem que Moisés guiou o povo de Deus, né? Até a terra de Canaã por 40 anos. E aí eles chegaram lá na terra de Canaã e cada um se dividiu em sua tribo, com sua família, formando 12 tribos. 12. E bom, essas tribos, elas não tinham uma centralização política, né? E a economia delas era de subsistência, ou seja, tudo que elas plantavam era para elas comerem. E como eles não tinham um líder, tipo, que unisse todo mundo, eles tinham meio que uns líderes militares que eram chamados de juízes, que eles serviam como, tipo, fulano quer invadir aqui a gente, que as tribos aqui, que a gente vai fazer. Aí vinha esse juiz e guiava esse povo na guerra. Só que esses juízes, eles eram, tipo, muito corruptos e inspirados pelas nações vizinhas. O povo de Deus queria ter uma monarquia como novo governo político, né? E ter um rei que fosse unir todo mundo e que fosse prosperar, que eles começassem a conseguir guardar certas riquezas e fossem uma nação próspera. Bom, o primeiro rei ele foi Saul. E existem 3 relatos sobre essa eleição dele como rei. O primeiro conta que Samuel, que fazendo aqui um adendo, Samuel foi o último juiz e ele foi um juiz que foi uma pessoa justa e não corrupta, que seguia os mandamentos de Deus. E aí ele ungiu Saul. A segunda conta que ele foi escolhido por sorteio, tipo, aleatoriamente. E o terceiro conta que ele foi proclamado rei pelas tribos em um santuário que era importante para eles. Bom, só que Saul, ele não era, tipo... Ele tinha o título de rei, mas ele não era um rei. Ele era mais um chefe militar, como os juízes foram, do que um rei propriamente dito. Tipo, que fosse lá, unisse todo mundo, que conseguisse fazer com que prosperasse. Porque ele não tinha meio que uma máquina administrativa. Tanto que, basicamente, o governo dele era Saul, o rei, Abner, que era comandante do exército, Jonatas, que era o filho de Saul, que era o herdeiro do trono e chefe do exército, e Davi, que a minha mãe vai falar daqui a pouco, que era o escudeiro de Saul. E bom, Saul, como eu disse, ele não foi fiel nesse projeto de unir as tribos em uma nação só, e ele não inovou, tipo, nada, continuou a mesma coisa que era. E aí tiveram alguns fatos que levaram à ruína dele, que foi quando ele tomou para si a condição de sacerdote, quando ele não cumpriu o projeto de Javé, que era prosperidade, uma grande nação e descendência pro seu povo. E um adendo que Javé é como chamam Deus, é basicamente a mesma coisa. É tipo assim, a gente aqui chama de Deus. Só que aí você vai pro Oriente, você pode chamar tanto Deus de Alá, que como os muçulmanos chamam, mas é o mesmo Deus, assim, nosso, e Javé, que é como, tipo, os judeus chamam Deus, mas é basicamente a mesma entidade. Ele começou a ter momentos de crise, tanto crise interna, assim, tipo, saúde mental, e ele fixou sua atenção sobre o seu rival Davi, que era escudeiro dele e futuramente genro, porque Davi era, tipo, uma pessoa muito popular entre as tribos e ele ficou, tipo, com muitos ciúmes disso. Porque Saul não era tão popular como Davi. Ele matou os sacerdotes, consultou os mortos e quando os filhos dele morreram numa batalha contra os filisteus, tava, acho que 2 filhos e o Jonatas lá que eu falei, que era o herdeiro do trono, eles morreram nas mãos dos filisteus, e aí Saul ficou meio doido e ele se matou. E bom, no lugar dele, quem assumiu foi o seu filho Isbaal, só que tipo, tudo bem, ele assumiu como rei, só que ele não tinha apoio
e nem forças, assim, que conseguisse deixar ele no trono. Tanto que ele foi morto e quem assumiu foi Davi, que é o que eu vou falar agora. Então, Davi, a gente pode distinguir a vida de Davi em duas fases. A primeira, ele foi um líder popular, como a Juliana já falou, que ele era muito popular lá no meio deles. E chefe militar do exército, do rei, e casado com Micol, que era filha de Saul. Que era filha de Saul. Na segunda, ele lutou pelo poder, consolidando seu reino primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém. Davi foi ungido por Samuel e o Espírito de Deus estava com ele. Quando os filisteus ameaçaram a Israel, Davi mata Golias. Então, na nossa Bíblia infantil, eu vou ler a história de Davi e Golias, que é uma história bem conhecida, tem até filme, né? Tem. Sobre Davi e Golias, tem. Tá bom. E aí, assim... E quem não conhece, vai conhecer também, né? Então, vamos lá, a história de Davi e Golias. E tem na Bíblia também, né, gente? Sim, se vocês quiserem procurar, que tem. Tá no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus e os israelitas estavam prontos para a guerra. Os filisteus estavam em uma colina e os israelitas em outra. Um campeão chamado Golias apareceu do lado do acampamento dos filisteus. Ele tinha quase 3 metros de altura. Golias berrou para os israelitas: mandem um homem e deixem nós dois lutarmos. Os israelitas estavam com muito medo. Por 40 dias, Golias apareceu, todas as manhãs e todas as tardes, repetindo o mesmo desafio. Os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham seguido Saul para a guerra. Davi era o mais novo deles e tomava conta das ovelhas de seu pai. Um dia, seu pai disse: leve estes pães para seus irmãos e veja como eles estão. Davi chegou até o acampamento e foi até a linha de frente da guerra para ver seus irmãos. Enquanto Davi conversava com eles, Golias berrou seu desafio de costume. E Davi ouviu também. Davi disse a Saul: vou lutar contra o gigante. Saul respondeu: você ainda é um garoto. Mas Davi disse a Saul: já matei um leão e um urso. Deus vai me livrar das mãos deste filisteu. Davi escolheu 5 pedras lisas no riacho. Com o cajado de pastor e a funda nas mãos, Davi se aproximou de Golias. Golias olhou para Davi e percebeu que ele ainda era um menino. Ficou ofendido e disse a Davi: será que sou um cachorro para você me atacar com um pedaço de pau? Davi respondeu: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Davi correu na direção de Golias. Ele pegou uma das pedras e atirou no seu inimigo. A pedra acertou bem no meio da testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Quando os filisteus viram que o herói deles estava morto, fugiram. Então, o que a gente tira dessa história de Davi e Golias, né? Que, assim, não adianta você ter força, né? Igual Golias, ele era forte, 3 né? metros de altura, 3 metros, né? Ele tinha força, né? Mas Davi, ele tinha, a gente pode dizer, uma certa sabedoria, né? E tinha fé em quê? Em Deus, né? E Deus provou que estava junto de Davi. Sim. Quando Davi acertou a pedra no meio da testa, sim, né, gente? É na testa, né? Traumatismo craniano. Ele caiu, o Golias caiu morto. Então não adianta você ter armamento, você ter força, você ter tudo, né? Se você não tem Deus no seu coração, né? Então aqui provou que Davi foi temente a Deus e falou: não, Deus está comigo, né? E ele conseguiu matar Golias. Então, Saul, então assim, né, ele foi ungido por Samuel e o Espírito de Deus estava com ele, que eu já falei, né? Quando os filisteus ameaçaram a Israel, Davi mata Golias. Saul, com ciúmes, tentou matá-los muitas vezes e gastou muito tempo com essa investida fracassada. Davi tornou-se líder de um grupo de camponeses e das grandes famílias de Judá. Depois do assassinato de Isbaal, filho de Saul, as comunidades do norte também fizeram aliança e aceitam Davi como seu rei. Isto porque antes ele conquistou Jerusalém, que era um território neutro em relação ao sul e ao norte. No seu reinado,
Davi consolidou o poder, organizou uma estrutura monárquica à altura e conquistou todos os territórios de Canaã. Isto o fez popular e conquistar a simpatia do povo, pois ele cumpria a promessa de Deus para com o seu povo, que era terra, nação grande e descendência. Davi consolidou seu reino e poder trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, que eu sei que todo mundo aqui sabe. Sim, o que é a Arca da Aliança. É onde, lá no tempo de Moisés, quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas, esses 10 mandamentos foram guardados na Arca da Aliança. Então, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ou seja, o que contém na Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então, ele quer que o povo dele siga os 10 mandamentos escritos por Deus. Ela era sinal da presença de Deus no meio do povo. Na teologia do Êxodo, a aliança era entre Deus e o povo. O Êxodo que eu falo aqui, gente, é lá no tempo de Moisés. Que é o livro do Êxodo que conta, tipo... a saída do povo. Que basicamente conta a história de Moisés. Isso, a história de Moisés, né? No tempo de Davi, ela passou a ser entre Deus e Davi. Davi é considerado um grande rei, porque não exigia das tribos de Judá soldados para o serviço militar, pois boa parte deles eram estrangeiros e mercenários. Morreu sendo aclamado como um grande rei e passou para a história como o modelo de rei justo. Então, com a morte de Davi, alguém tem que assumir o lugar dele. E, no fim do seu mandato, tinham 2 pessoas que eram, que estavam na fila para a sucessão de Davi. Adonias e Salomão. Agora eu falei certo. Amém. Porém, ganharia o trono quem tivesse mais apoio na corte. E nisso Salomão era vitorioso. Em seu testamento, Davi recomenda a Salomão a seguir os mandamentos de Javé. Javé aqui, como a Juliana explicou, Deus. Mas na prática não é assim que ele faz, né? Ele agiu totalmente diferente. Ou seja, Salomão não seguiu aquilo que Deus queria que ele fizesse. A corte criou toda uma teologia a favor de Salomão. Eles elaboraram propagandas onde o rei aparece como sábio, bom, justo, religioso e cultivador do javismo. Que é a fé em Deus. Que é a fé em Deus. Porém, eles exploravam o povo nortista em detrimento dos sulistas. Faziam trabalhos forçados, agiu do jeito do faraó do Egito. No seu governo, Israel, como reino unido, foi a grande nação. Chegou ao apogeu e foi o maior império daquelas bandas que já se tem ouvido falar na história. É no seu reinado, no reinado de Salomão, que a Bíblia começa a ser escrita. A Bíblia todo mundo conhece, né, gente? Que a gente tem lá a Bíblia, né? Lá com seus livros, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas começou a ser escrito o Antigo Testamento, no Antigo Testamento e na época do reinado de Salomão. Inclusive, Salomão, ele é conhecido como um rei sábio. E ele tem 2 livros lá na Bíblia, que é o livro dos Provérbios, deixa eu ver se eu vou falar certo, e o livro do Eclesiastes. Isso. É assim, gente, olha, a Bíblia tem muita palavra difícil, então às vezes ela acaba sendo até um trava-língua pra gente falar. Mas eu acabei falando certo. Então Salomão ampliou ele mesmo a burocracia, acabando de vez com os costumes tribais e organizou 12 prefeituras para abastecer e manter o luxo da sua administração. Por fim, Salomão construiu templos para deuses estrangeiros e para as divindades das suas mulheres estrangeiras. E isto lhe foi a causa de sua ruína e pecado. Ou seja, ele foi totalmente contra tudo aquilo que Deus queria que fosse, né? Quando Salomão morre, assume o trono seu filho Roboão. E esse, na Assembleia de Siquém, faz com que as tribos se separem. Em norte, as tribos de Israel e ao sul, as tribos de Judá. Dessa forma, o povo e o reino se dividem, que agora é o que a Juliana vai falar sobre a divisão das tribos. Porque é importantíssimo saber sobre as 2 tribos, no que elas se dividiram, porque é importante por causa do Novo Testamento, porque os profetas, eles obviamente profetizaram que o Messias, né, o Filho de Deus, viria
das tribos de Judá e seria um descendente de Davi. Ok. E bom, próximo encontro, profetas. Spoiler. E bom, a gente tem as comunidades do norte, que eram 10 tribos, que ficaram conhecidas como as tribos de Israel. Bom, elas eram ligadas mais à tradição do Êxodo, que era basicamente Javé por Deus, né, que era a crença em Deus, o Êxodo, né, que é toda a tradição de Moisés, e a aliança como fato fundante do povo consagrado, que obviamente era eles. E a capital de Israel era Samaria, e a monarquia deles durou 210 anos, e eles tiveram 19 reis. Aí agora a gente tem as comunidades de Judá, que as tribos de Judá, que é mais assim, para os católicos ela é mais importante, porque é da onde vem Jesus. Spoiler, né? E elas eram 2 tribos. Que é diferente de Israel, Judá, eles ficaram fiéis à monarquia de Davi. Quem governava o povo eram os reis descendentes dos filhos de Davi, e Jerusalém, que foi conquistada pelo mesmo, né, como a minha mãe disse, tornou-se importante centro político e religioso, além de ser a capital de Judá. E bom, eles também acreditavam na tradição do Êxodo, mas ao mesmo tempo eles fizeram uma releitura dessa tradição e criaram e aceitaram uma outra, que era basicamente a tradição real. Que nessa tradição dizia que o rei e a monarquia são de vontade divina e Jerusalém é sua cidade exclusiva, e isso era a vontade perpétua de Deus. Tanto que, eu já vou dar aqui um spoiler, né, mas mesmo assim, tanto que quando Jesus ele veio pra cá, veio pra terra, todo mundo achava que o Messias seria um rei, que ele viria cheio de glória, cheio tipo de esplendor e de riqueza, por causa dessa tradição real que dizia que o rei e a monarquia eram a vontade de Deus. Só que basicamente Jesus veio todo ao contrário, porque Jesus não veio como um rei. Eu já tô dando assim spoiler daqui uns encontros aqui. Mas lá pra frente. Mas lá pra frente. Mas é importante saber que por causa dessa tradição, o povo de Deus tinha uma visão, não é meio errada, mas tipo, uma visão deturpada de como seria o Messias. E é isso. E é isso, gente. Então assim, ó, espero que vocês aproveitem bastante. Sim. A gente tá quase acabando o Antigo Testamento. Aí a gente já vai pro Novo Testamento. Sim. Ou seja, né, o Antigo Testamento a gente não fala de Jesus, a gente só fala de Deus, né? Sim. Aí lá, quando for lá no último encontro do Antigo Testamento, a gente faz uma cronologia, né, desde quando começou até quando terminou, pra gente poder entrar no Novo Testamento. Eu espero que vocês tenham gostado. E ó, aqui eu só vou fazer uma observação. A gente tá vendo que todos, ao passar do tempo aí, as visualizações lá no nosso canal do YouTube, elas vão além do número de catequizandos que a gente tem, né? Porque nós estamos com 3 turmas, né? A minha turma, da Juliana e a da Iraídes. Aí, somando os catequizandos, a gente vê que o número de visualizações foi maior. Então, assim, como a gente não sabe quem visualiza ou não, então pode ser que tenham mais pessoas, além de nós, que estejam vendo os nossos vídeos, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, deixa a gente e se você feliz. for uma pessoa que não é da paróquia Nossa Senhora Aparecida e não é da catequese, a gente fica e a gente fica muito feliz que vocês estão vendo os nossos vídeos. Vocês estão vendo os nossos vídeos, tá? Uma forma da gente evangelizar além da igreja, né? Porque a igreja é isso, né? Não é só a gente evangelizar dentro da igreja, né? A gente tem que sair. O Papa mesmo falou, né? Quando ele veio no Brasil, para os jovens, né? Saiam das suas igrejas, jovem, né? Saiam das suas igrejas e evangelizem fora das igrejas, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, tá bom? Sim. Então, vamos rezar uma Ave Maria, que é ela que nos inspira, que é ela que intercede por nós junto a Jesus, né? Junto a Deus, e que nos abençoa e que nos protege, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, um beijo grande, e a gente está e sempre estará reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo grande, tchau!